Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. A Espanha registra novos recordes de calor e os bombeiros combatem as chamas no oeste do país. Se agrava uma troca de críticas entre o bilionário Elon Musk e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A crise política no país e o fim das questionadas eleições presidenciais contribuíram para o aumento da troca de farpas. No Brasil, o presidente Lula sanciona uma política de manejo do fogo após sobrevoar sobre focos de incêndios no Pantanal. O governo federal decreta o aumento do imposto sobre cigarros. Na Bahia, o gás de cozinha sofre um reajuste e fica mais caro a partir de hoje. No bloco de política do JM, os cenários eleitorais das eleições municipais brasileiras. Nas Olimpíadas de Paris, o Brasil perde para a Holanda no handball. Hugo Calderano vence sul-coreano e se classifica para a semifinal dos Jogos. E no vôlei feminino, o Brasil vence o Japão e se garante na próxima fase. O Jornal Mundial começa agora. O Brasil venceu o Japão na manhã desta quinta-feira pela segunda rodada da competição de vôlei dos Jogos Olímpicos de Paris. A próxima partida é contra a Polônia, em disputa pela primeira colocação do grupo. Baile brasileiro em Paris. As meninas da seleção de vôlei não deram chance ao Japão e venceram por 3-0 em parciais de 25-20, 25-17 e 25-18. A vitória é importante não só para a classificação para a próxima fase, que foi garantida, mas pelo aspecto moral. As japonesas eliminaram o Brasil na semifinal da última edição da Liga das Nações de Vôlei. Gabi foi a grande pontuadora da partida, com 17 pontos, enquanto Ana Cristina fez 15. O próximo jogo é mais uma pedreira, no próximo domingo, contra a Polônia, para definir a primeira colocação da chave. A Espanha registrou novos recordes de calor e as temperaturas acima do normal devem continuar até o começo do outono. No oeste do país, bombeiros combatem as chamas de um incêndio. A Agência Estatal de Meteorologia, a EMET, afirmou que as temperaturas acima do normal na Espanha devem continuar até o começo do outono. Desde terça-feira, o país europeu enfrenta uma nova onda de calor intensa, com temperaturas que superam os 40 graus Celsius em grande parte do território. O aeroporto de Zaragoza teve na terça-feira a temperatura mínima mais elevada desde o começo dos registros, de 28,1, e a estação Fabra de Barcelona atingiu os 40 graus, segundo a agência. A previsão é um trimestre de agosto a outubro com 70% de chances de temperaturas acima do normal, e entre 40% e 50% de chances de que seja mais seco do que o normal. A Espanha registrou neste ano o mês de janeiro mais quente da história. O ano de 2023 foi o segundo mais quente no país desde o começo dos registros. Os espanhóis enfrentam ondas de calor cada vez mais numerosas e seguidas, muitas vezes fora dos meses de verão, o que preocupa os cientistas. Enquanto isso, no oeste da Espanha, os bombeiros lutam contra as chamas. Um incêndio florestal já queimou mais de 1.500 hectares em Valverdejo, perto de Cuenca. O incêndio, que ainda não está sob controle, permanece sob alto nível de vigilância, enquanto as temperaturas estão muito altas. Em visita ao Mato Grosso do Sul, o presidente Lula sancionou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Ele sobrevoou a região de Corumbá, que concentra a maior parte dos focos de calor detectados neste ano no Pantanal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou nesta quarta-feira áreas queimadas na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Agência Brasil, do início do ano até 28 de julho, o município concentrou mais de 67% dos 4.553 focos de calor no Pantanal, que enfrenta a seca mais grave em 70 anos, intensificada pela mudança do clima. Durante a visita, o petista sancionou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. De acordo com o Palácio do Planalto, a lei prevê usar o fogo de forma controlada e consciente, visando prevenir e combater incêndios florestais, conservar ecossistemas e respeitar práticas tradicionais.
A política, que permite o uso do fogo em locais onde as peculiaridades se justifiquem para práticas agropecuárias, pesquisa científica, prevenção e combate a incêndios, agricultura de subsistência de povos indígenas, quilombolas ou tradicionais e capacitação de brigadistas florestais, deve ser implementada em um trabalho conjunto entre governo federal, estaduais e municipais. A seguir, o governo federal decreta o aumento de imposto sobre cigarros. E os destaques do bloco de política. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. O governo federal decretou o aumento do imposto sobre cigarros. A reportagem é de Caio Teles. Um decreto presidencial publicado nesta quinta-feira, dia 1º, no Diário Oficial da União, aumentou o imposto sobre os produtos industrializados e inicialmente sobre os cigarros, isso nos próximos meses. De acordo com a norma, o imposto incidente sobre a chamada vintena dos cigarros, isto é, sobre 20 cigarros, subirá dos atuais R$ 5,00 para 6,5 a partir de setembro. A cobrança para maços boxes fechados, chamada de ad valorem, um percentual do produto, embora permaneça em 66,7%. Terá uma alíquota específica de R$ 2,25, contra os atuais, que é R$ 1,50, a partir de novembro de 2024. O preço dos cigarros é definido pelas empresas do setor, ou seja, cabe a elas decidir se o aumento de tributos será repassado ou não. Aos consumidores que utilizam, geralmente a alta de impostos é sempre transmitida aos preços. Os cigarros falsificados estão entre os produtos mais contrabandeados para o Brasil. Números que a Receita Federal dá a ela mostram que foram apreendidos 171 milhões de maços de cigarros em todo o ano passado, o ano de 2023, que representaram 23% dos valores de mercadorias apreendidas. Em uma entrevista, o secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appel, já havia antecipado que muito provavelmente o governo promoveria ainda neste ano uma atualização das alíquotas do imposto sobre os cigarros, elas que estavam congeladas desde 2016. O governo ainda não informou até o momento quando pretende arrecadar a mais ou menos com o aumento da tributação sobre os cigarros. Desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe econômica tem focado em aumentar os tributos para tentar cumprir as metas das contas públicas. Neste e no próximo ano, o objetivo é zerar o déficit primário. A estratégia tem sido atacada pelo empresariado e por economistas, que pedem um foco maior no controle de despesas. Neste campo, o governo tem buscado fazer parte fino nos benefícios providenciários e assistencialistas, como o benefício de prestação continuada, para que somente as contribuintes que tenham direito recebam os valores. No entanto, o governo tem falhado em propor reformas mais profundas em gastos obrigatórios, o que demandaria o envio de propostas de mudanças de leis ao Legislativo. Além do aumento do IPI neste ano, os cigarros também passarão a pagar assim que entrar em vigor a reforma tributária. O imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, o imposto do pecado será aplicado sobre os produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Na prática, essa categoria terá uma alíquota maior do que o padrão, estimada em cerca de 26%. Não é possível saber até o presente momento, entretanto, se a cobrança dos impostos do pecado aumentará a carga tributária incidente
sobre os produtos. A regulamentação da reforma tributária com a cobrança de impostos duplicados sobre os cigarros, entre outros itens, já passou pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa chegar no crivo do Senado Federal. A expectativa é que a votação aconteça ainda neste ano, mas a cobrança de novo tributo, se confirmada, começará somente em 2027. A troca de críticas à distância entre o bilionário Elon Musk e o presidente venezuelano Nicolás Maduro se agravou nos últimos dias. O fim das questionadas eleições presidenciais na Venezuela e a crise política no país contribuíram para o aumento da troca de farpas. Nicolás Maduro acusou o bilionário americano Elon Musk de orquestrar ataques contra a Venezuela. Elon Musk, vamos a darnos. Elon Musk, vamos desistir. Mas vem aqui para o poliedro, você e eu. Se eu te vencer, Elon Musk, aceitarei sua viagem a Marte, mas você vai comigo. Então te vas comigo. O venezuelano já havia feito o mesmo desafio ao bilionário, logo após a eleição. Musk respondeu que aceitava, em mensagem na rede social X. Em outra mensagem, disse que Maduro teria de renunciar ao cargo de ditador caso ganhasse as eleições. Ele também acrescentou que daria uma viagem grátis a Marte, que ele planeja fazer no futuro com a sua empresa aeroespacial SpaceX. Maduro afirma que Musk está por trás do suposto ataque cibernético, que, segundo seu governo, danificou o sistema de comunicação do Conselho Nacional Eleitoral Oficial, que proclamou o presidente como vencedor sem dar detalhes dos votos. E eles creiam que iam gerar uma situação de terror. E eles acreditavam que iriam gerar uma situação de terror. Claro que queriam terror, mas uma coisa é criar terror e outra coisa é criar medo. As pessoas ficaram indignadas. As pessoas ficaram alarmadas com o que estavam vendo em todas as redes sociais criadas por Elon Musk, por Zuckerberg e pelo TikTok para transmitir violência. A oposição e os observadores internacionais duvidam de uma verificação e consideram que é uma estratégia para evitar a publicação dos verdadeiros resultados. Dias atrás, Maduro já tinha atacado Musk, dizendo que o magnata estava obcecado em governar a Venezuela à distância. Antes da votação de 28 de julho, Musk publicou que era hora de o povo venezuelano ter a oportunidade de um futuro melhor e pediu apoio a Maria Corina Machado, protagonista da campanha da oposição para as eleições presidenciais. Quando os resultados foram anunciados no domingo, o empresário escreveu que era uma vergonha para Maduro, a quem chamou de ditador. Musk ainda disse que os números anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que deram vitória para o venezuelano, eram uma paródia. Hora do bloco de política. Caio Teles traz os destaques das eleições municipais brasileiras. Boa noite, Caio. O que você traz aí nas pesquisas? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice, e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Jornal Mundial. Vamos lá para nosso destaque político. Bora aqui então. O prefeito de Macapá, o doutor Furlan, tem 74% de intenção de votos na capital amapaense, enquanto o presidente do Sebrae, José Alcolumbre, tem 5%, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado. Em seguida vem Paulo Lemos, 2,9%, Aline Gurgel, do Republicanos, 1,8%, Jesus Pontes, 0,8%, e Gilvan Borges, 0,6%, Patrícia Ferraz, 0,6%. Ela que é do PSDB. O Continente realizou uma nova pesquisa eleitoral sobre a disputa pela Prefeitura de Rio Branco em 2024, realizada pelo Instituto Delta. Na pesquisa induzida, em que os nomes dos pré-candidatos eles foram apresentados aos entrevistados. Marcos Alexandre aparece na liderança, 44%. Tião Bocalo em seguida com 37%, Emerson Jarude com 4% e Branco Nulo soma 10%. Não souberam responder, 9%. O Instituto Opinar divulgou mais uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Teresina. A margem de erro é de 3% e o nível de significância é de 95%. Em primeiro lugar aparece o Silvio Mendes
com 46%, seguido de Fábio Novo, com 34%. Doutor Pessoa, 4%. Em quarto lugar, Tony Carli, 2%. E os entrevistados que pretendem votar em nulo ou branco tomam 7%, enquanto 4,5% dos entrevistados declaram que não sabem ou não responderam à pesquisa feita. E um novo levantamento de também intenções de votos para a eleição da Prefeitura de Campo Grande foi divulgado pelo Paraná Pesquisas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O André Pucelli, 26%, Rose no Nordeste, 19%, Adriano Lopes, 14%, Beto Ferreira, 11%, Camilo Jarra, 6%, Rafael Tavares, 5%, Jaime Veruc, 1%. E o levantamento agora divulgado pelo Paraná Pesquisas mostra que na disputa pela Prefeitura de Vitória, o atual prefeito Lorenzo Pasolini, do Republicanos, tem 48% das intenções de votos. É seguido pelo pré-candidato João Coser, que pontua 17%. O capitão Assunção, do PL, 8%. Luiz Paulo, 7%. Camila Valadão, 5%. Capitã Stephanie, 2%. E do Ramalon, 0,1%. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre a intenção de votos para a Prefeitura de Palmas, em Tocantins, mostra que a atual deputada estadual Janade Vacari lidera a disputa no levantamento, que é estimulado a 46%, em seguida por Eduardo Siqueira Campos, 21%, Júnior Gel, Carlos Amarcha, Charlene Matos, e fecha com o levantamento com 16%, 15% e 2%, respectivamente. Agora vamos falar de internacional. Uma pesquisa de intenção de votos do Neuter Ipsos, divulgado terça-feira, mostra a Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, a favorita a assumir a candidatura democrata. Empatada e tecnicamente com o republicano Donald Trump, Kamala está com 44% e Trump com 42%. A margem de erro da pesquisa é 3 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, a situação indicada um empate técnico. O levantamento foi realizado entre segunda e terça, após a desistência de Joe Biden da corrida presidencial. Entrevistou adultos em todos os Estados Unidos, incluindo 1.018 eleitores. É isso que eu tenho para destacar hoje no nosso bloco de política, viu, Gabriel, Maria Alice, boto com vocês aí no estúdio. Até amanhã, se Deus quiser. Realmente serão eleições aí muito fortes, hein? Obrigado, Caio, pelas suas informações e até amanhã. Hora de sabermos da previsão do tempo. Boa noite, Marcelo. O que você traz pra gente? Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você também. Para agosto, a expectativa é de tempo muito seco em todo o país, com chuvas abaixo da média na região sul. Em setembro e outubro, mesmo com o início do período chuvoso, as precipitações continuarão abaixo da média no centro-oeste, sudeste e norte. Essa situação agrava a seca, especialmente no norte, onde as temperaturas podem atingir entre 38 e 40 graus. O La Niña, fenômeno climático caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, está se formando, mas não deve ser forte. Ele deve configurar na primavera e perder força no verão, com impacto limitado na temperatura e nas chuvas. No entanto, a chuva abaixo da média no sul pode atrasar o início das chuvas do centro-oeste e sudeste, afetando a safra de grãos que será plantada em setembro. A previsão para os últimos dias de julho e o início de agosto, que começou hoje, indica pouca nebulosidade, com bloqueio atmosférico persistindo no Brasil Central. Chuva significativa está prevista apenas para o extremo norte do país e a faixa leste da região nordeste. No sul, linhas de instabilidade podem romper o bloqueio e trazer chuvas isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e granizo, especialmente no fim de semana. As temperaturas seguirão elevadas, com máximas de 37 graus no centro-oeste e norte do país. A seca potencializa o risco de incêndios em várias regiões, exigindo a atenção dos produtores rurais.
Vamos trazer agora para você as mínimas e máximas em algumas capitais do país para amanhã, começando com Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que terá mínima de 15 graus e máxima de 28. No Rio de Janeiro, a capital carioca, terá mínima de 15 e máxima de 29. Cuiabá, no Mato Grosso, terá mínima de 24 e máxima de 38 graus. Em Manaus, no Amazonas, a mínima será de 25, enquanto a máxima será de 36 graus. Em Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 23 e máxima de 33 graus. Já em João Pessoa, na Paraíba, a mínima será de 21 e a máxima não passa dos 28 graus. Por hoje é só, uma boa noite a todos e até amanhã. Alice, Gabriel. Obrigada, Marcelo. Até amanhã. Veja a seguir a situação do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. Em uma reportagem policial, Pedro Gabriel traz os detalhes de um assalto que ocorreu em uma padaria no bairro Bom Futuro, na cidade de Fortaleza. Uma ação criminosa foi registrada na rua Alfredo Gondim, no bairro Montese, em Fortaleza. Pela 7ª vez, um estabelecimento comercial, uma pizzaria, virou alvo dos criminosos. O caso aconteceu no período noturno. Enquanto a pizzaria funcionava, elementos chegaram em um carro de modelo Celta de cor preta, encostaram próximo à pizzaria e desceram armados, anunciaram o assalto e fizeram um verdadeiro limpa. A nossa equipe obteve com exclusividades imagens do ponto comercial. Os elementos chegam, abordam primeiro um homem que está na parte externa do ponto comercial. Ele aborda, pega os pertences desse homem e depois vai para a parte interna do ponto, aonde pega um notebook e celulares de uma funcionária que atendia no delivery. Entre ali os alvos dos elementos estava uma criança que ficou desesperada durante ali a ação criminosa. Como você acompanha nas imagens, eles fazem um verdadeiro limpa e depois saem pela rua Alfredo Gondim. Como eu disse, pela 7ª vez, esse ponto comercial, essa pizzaria, vira alvo dos elementos lá na rua Alfredo Gondim, no bairro do Montese, em Fortaleza. Em conversa com os moradores comerciantes da região, eles falaram para a nossa equipe, a gente esteve lá agora no período noturno, eles falaram para a nossa equipe que não é comum ver viaturas da Polícia Militar por aquela região. A gente pode citar até mesmo esse comércio, que já foi alvo dos criminosos 7 vezes. Segundo informações, os mesmos elementos, eles são suspeitos de cometerem outros assaltos. Depois desse caso, eles fugiram em direção ao bairro do Benfica. Segundo informações também, os mesmos elementos são suspeitos de cometer ações criminosas no bairro do Benfica e também no bairro Vila Peri, em Fortaleza. Câmeras de segurança filmaram o exato momento que esses homens praticam a ação criminosa no bairro Vila Peri. Por que dá para saber que são os mesmos elementos? Porque uma das vítimas lá da rua Alfredo Gondim decolou a placa do veículo e quando foi visto nesse outro caso da Vila Peri, bateu que era a mesma placa fria. Agora a polícia trabalha aí em cima dessas imagens que dá para ver nitidamente o rosto dos elementos e também dá para saber a placa, modelo do carro. Agora a polícia trabalha para tirar de circulação estes elementos que vêm aterrorizando o bairro do Montese e toda a adjacência em Fortaleza. De Fortaleza, Pedro Gabriel para a TV Mundial. Nas Olimpíadas de Paris, o Brasil perdeu para a Holanda no handball. Mayra Aguiar e Leonardo Gonçalves foram eliminados no judô. Hugo Calderano atropelou um sul-coreano e se classificou para a semifinal dos Jogos. O Brasil venceu o Japão no vôlei feminino e garantiu vaga na próxima fase. Brasil na semifinal do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris. Hugo Calderano não deu chances ao sul-coreano Jang Woo-jin, que venceu por 4-0, parciais de 11-4, 11-7, 11-5 e 11-6. Nas últimas 2 partidas, o mesatenista tinha começado em um ritmo mais lento e perdeu o primeiro set, diferente destas quartas de final, que ele impôs um ritmo frenético desde os primeiros pontos.
Este já é o melhor resultado histórico do país no tênis de mesa olímpico, ultrapassando o desempenho do próprio Calderano em Tóquio, que foi eliminado nas quartas. A semifinal do tênis de mesa vai ser disputada na próxima sexta-feira. A final e a disputa pelo bronze estão programadas para domingo. O Brasil sofreu mais uma derrota no handebol feminino na manhã desta quinta-feira. As leoas entraram em quadra contra a Holanda em mais um duro duelo pelo Grupo B dos Jogos Olímpicos de Paris. O placar terminou em 31-24 para as holandesas. O Brasil volta à quadra no próximo sábado contra Angola para decidir uma classificação para a próxima fase. No judô, amanhã foi de duras derrotas para o Brasil. Mayra Aguiar, dona de 3 medalhas de bronze dos Jogos Olímpicos, encarou a italiana Alice Belandi, número 1 do ranking mundial. Mayra foi derrotada com Vasari no ponto de ouro e está fora da competição. No masculino, Leonardo Gonçalves também foi eliminado na primeira luta. Ele enfrentou o atleta dos Emirados Árabes Unidos, Zafar Kostoev, e perdeu na prorrogação. Essas Olimpíadas estão bem interessantes, hein? É verdade, tomara que o Brasil consiga muitas medalhas nessas finais, hein? O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.